Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Que você esteja muito bem. Eu sou o Edson Danieli, professor de Yoga do Shankara Yoga. Essa é a nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. A meditação de hoje é do dia 19, que é Como Conquistar o Desejo. Desejo de nome e fama, amor apaixonado pelo corpo, desejo de vasta erudição são pedras de tropeço para a realização do Self. Aquele que quer se libertar do samsara deve aniquilar o desejo por essas três coisas. Quando o desejo por um objeto surge na mente, pense nas qualidades más desse objeto. Você obterá o desapego por esse objeto. Se surgir o desejo de desfrutar de uma mulher de má fama, pense nas possíveis consequências para a sua saúde. O desejo desaparecerá imediatamente. Então, nessa semana, a gente tem feito muitas meditações falando sobre essas diferenças do acúmulo de bens materiais, riqueza, pobreza, essas sensações do corpo, como a gente se relaciona com isso e se isso realmente é o caminho para o seu trabalho espiritual ou não. Então, na meditação de hoje, a gente está falando desses desejos que a gente sente por coisas materiais e mundanas. A gente precisa dominar isso. Então, o Swami diz que o desejo do nome, da fama, esse amor, apego pelo corpo e a vasta erudição tem a ver com o nosso ego, São pedras para você tropeçar no seu caminho de evolução do seu eu verdadeiro, do seu self. Então, são as coisas que a gente tem que evitar. Aquele que quer se libertar do samsara, lembra do samsara, a roda de nascimento e morte, onde você está apegado e preso às coisas materiais e mundanas, Se você quiser se libertar disso, você tem que aniquilar o desejo por essas três coisas. O desejo da fama, o desejo do culto ao seu corpo e também dessa erudição sem ação que não te leva a nenhum lugar. Você é erudito, mas está quietinho lá, isso é puro ego. Então, erradicar o ego é o caminho para conquistar o desejo. E aí o Swami dá um exemplo. Quando o desejo vem à sua mente, lembra? São os vasanas. Você tem os sanskaras, que são as impressões mentais de coisas que você já experimentou, a sua mente sabe que é legal, e você tem o vasana, que é o desejo aparecendo de novo para que aquilo se repita. Quando esse vasana, quando o desejo surgir de novo, o Swami sugere: pense nas coisas negativas disso. Talvez isso faça com que você pare, repense e dê um passo para trás e não continue a ação. Ele dá um exemplo aqui de uma mulher de má fama, e as possíveis consequências para a saúde de quem vai interagir com isso. Então, uma meditação para a gente fazer sempre, lembrar sempre dela e fácil também. Vamos começar. Qual que é seu apego ao culto pelo seu corpo? Ou dos outros? Qual que é o seu apego, o desejo de você ter um nome conhecido, ter fama? Aliás, hoje em dia, com as redes sociais, é uma doença isso hoje em dia, A gente reconhece em outras pessoas, às vezes a gente não reconhece na gente mesmo, mas está aí para provar. E também os novos sábios, os novos gurus que aparecem por aí de vez em quando, proferindo um monte de coisas, mas muitas vezes eles não aplicam isso no seu dia a dia. Logo, é erudição, intelecto, sem ação. Não adianta nada, é puro ego. Então, essa é a primeira meditação. Qual que é a sua relação, qual que é o seu apego a essas três coisas? E depois, a gente pode fazer esse exercício durante o dia, durante a semana. Sempre que você sentir o desejo de algo, que no fundo você sabe que aquilo pode não ser tão bom para você, ou que vai lhe gerar uma alegria por um tempo bem curto, que tal a gente não automaticamente realizar aquilo? Ter firmeza, ter consciência para falar: não, peraí, não é legal eu fazer isso, senão eu vou ficar preso nisso. E a sugestão do Swami é, nessa hora de análise, você pensar nas coisas negativas que aquilo também gera. Então, antes de fazer e sentir aquele prazer momentâneo e depois sentir aquele peso na consciência, que tal a gente tomar controle e não executar automaticamente? Essa é a conquista do desejo. Então, a gente para, assume o controle e traz na consciência que o pós não vai ser legal. Vamos imaginar as consequências ruins disso. Você sente isso e fala: então tá bom, isso me dá forças para não realizar. Pronto. E assim você começa esse trabalho de vairagya, o desapego, e passa então a se libertar dessa corrente mundana que toda hora fica diante dos nossos olhos oferecendo coisas para a gente se apegar e viver em função delas. Sejamos maiores e mais fortes que isso. Vamos assumir o controle e ir atrás apenas do que a gente realmente acha fundamental para o nosso trabalho de evolução espiritual e das virtudes.
Vamos meditar nisso hoje então? Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Um excelente dia para você, até a próxima meditação e seja bom, pratique o bem.